Este é o programa Eventos Finais. Aqui você fica sabendo dos últimos acontecimentos da história profética e sobre a volta de Jesus. Capítulo 6. O estilo de vida e as atividades do remanescente. Espírito de serviço e abnegação. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo sua habilidade. Quando os membros da Igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo o mundo será logo advertido e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. O serviço aos pobres e enfermos, ou anunciar o evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou caridade organizada. Responsabilidade individual, esforço individual e sacrifício pessoal é uma exigência evangélica. Cristo diz: ocupai-vos até que eu volte. Cristo quer que cada pessoa se habitue a esperar calmamente o seu segundo aparecimento. Todos devem examinar diariamente a palavra de Deus, mas não negligenciar os deveres atuais. Cristo declarou que quando ele vier, alguns de seu povo expectante estarão empenhados em transações comerciais, alguns estarão semeando no campo, outros ceifando e recolhendo o que foi ceifado, e outros ainda moendo no moinho. Não é a vontade de Deus que os seus eleitos abandonem os deveres e as responsabilidades da vida e se entreguem à ociosa contemplação, vivendo num devaneio religioso. Amontoai nesta vida todas as boas obras que puderdes, como se cada dia fosse o último. Devemos vigiar e trabalhar e orar como se este fosse o último dia que nos fosse concedido. Nossa única segurança está em realizar o nosso trabalho para cada dia, como ele se apresenta, labutando, vigiando, esperando e confiando em todas as ocasiões na força daquele que esteve morto, mas reviveu e está vivo para todo o sempre. Cada manhã consagrai-vos e consagrai-vos também vossos filhos a Deus para este dia. Não façais cálculos para meses ou anos, eles vos não pertencem. Um curto dia é o que vos é dado. Como se fosse esse vosso último dia na terra, trabalhai para o Mestre durante as suas horas. Deponde perante Deus todos os vossos planos para serem executados ou rejeitados conforme o indique a sua providência. Conscienciosa observância do sábado. É intuito do Pai Celestial preservar entre os homens, mediante a observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte a Ele como o único Deus verdadeiro e pelo conhecimento dele possamos ter vida e paz. Durante toda a semana nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como objeto de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Quando o sábado é desta forma lembrado, as coisas temporais não influirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço atinente aos 6 dias de trabalho será deixado para o sábado. Devem-se atender às necessidades da vida, cuidar dos doentes, suprir as faltas dos necessitados. Não será tido por inocente o que negligenciar a aliviar o sofrimento no sábado. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com seu desígnio. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou no outro dia qualquer. O Senhor convida hoje os adventistas do 7º dia de todas as partes para Ele se consagrarem e fazerem segundo sua capacidade o máximo que lhes for possível para auxiliar sua obra. Por sua liberalidade ao fazer donativos e ofertas, deseja Ele que revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. Somos colocados sob prova no mundo a fim de determinar nossa habilitação para a vida futura. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso que disso fizermos possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas. Alguns poderão dizer:
Se o Senhor vem logo, que necessidade há de estabelecer escolas, hospitais e fábricas de alimentos? Que necessidade há de nossos jovens aprenderem ofícios? Está no desígnio do Senhor que constantemente desenvolvamos os talentos que nos deu. Não podemos fazer isto a menos que os usemos. A perspectiva da breve volta de Cristo não nos deve conduzir à indolência. Ao contrário, ela deve nos levar a fazer tudo o que pudermos para abençoar e beneficiar a humanidade. Quando o Senhor ordenar que não façamos mais algum esforço para construir casas de culto ou estabelecer escolas, hospitais e casas publicadoras, terá chegado o tempo de cruzarmos os braços e deixar que o Senhor termine a obra. Mas agora temos a oportunidade de manifestar nosso zelo pelo Senhor e nosso amor pela humanidade. Obra médico-missionária. À medida que a agressão religiosa destruir as liberdades de nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm a oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneira de evitá-las e cura. E os que isto fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Haverá sofredores, quantidade deles que necessitarão de auxílio não só entre os de nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. O povo de Deus dá valor à sua saúde. Foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço está ligado ao corpo. Chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A condescendência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa discernir entre o bem e o mal, e daí mais difícil resistir ao mal. Retornar à alimentação original. Deus está procurando levar-nos de volta passo a passo a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isto sempre à mente e procurar agir firmemente neste sentido. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. Agora e daqui por diante até o fim do tempo, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria do seu líder. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Pode não ser requerida uma completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente o alimento mais simples. O verdadeiro jejum que deve ser recomendado a todos é a abstinência de qualquer espécie de alimento estimulante e o uso apropriado de alimentos saudáveis simples, que Deus proveu em abundância para cada um de nós. Os homens precisam pensar menos no que comer e beber em matéria de alimento temporal e muito mais em relação ao alimento do céu, que dará tono e vitalidade a toda a experiência religiosa. O fermento da piedade não perdeu inteiramente seu poder. Na ocasião em que maiores são o perigo e a crise da igreja, a pequena hoste que permanece na luz está suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Mas especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. Inteira confiança em Deus. Por causa de obreiros não consagrados, as coisas por vezes irão mal. Podereis chorar os resultados do mau procedimento de outros, mas não vos acabrunheis. A obra está sob a supervisão do bendito Mestre.
Tudo que ele pede é que os obreiros vão ter com ele para receberem suas ordens e que obedeçam às suas orientações. Ter cuidado com a associação com o mundo. Enquanto esta mensagem estiver soando, enquanto a proclamação da verdade estiver realizando sua obra de separação, nós, como fiéis sentinelas de Deus, devemos discernir qual é a nossa verdadeira posição. Não devemos coligar-nos às pessoas mundanas para não ficar imbuídos de seu espírito, para que o nosso discernimento espiritual não se torne confuso e encaremos os que têm a verdade e levam a mensagem do Senhor do ponto de vista das pretensas igrejas cristãs. Ao mesmo tempo, porém, não devemos ser como os fariseus e manter-nos afastados delas. Os que estão aguardando e esperando o aparecimento de Cristo nas nuvens do céu não se misturarão com o mundo em sociedades e reuniões de divertimento meramente para seu próprio deleite. Recreação aprovada por Cristo. É privilégio e dever dos cristãos procurar refrigerar o espírito e revigorar o corpo mediante inocente recreação, com o intuito de empregar as energias físicas e mentais para a glória de Deus. Os cristãos têm ao seu dispor muitas fontes de felicidade e podem dizer com infalível certeza quais são os prazeres lícitos e corretos. Podem gozar de recreações que não dissipem a mente, não iludam nem deixem após si triste influência que destrua o respeito próprio ou impeça o caminho à utilidade. Caso possam levar consigo a Jesus e manter-se em espírito de oração, estão perfeitamente salvaguardados. As nossas reuniões devem ser dirigidas de tal maneira e nossa conduta aí deve ser tal que ao voltarmos para casa possamos ter uma consciência livre de ofensa para com Deus e o homem. A consciência de não havermos ferido ou de algum modo causado algum dano àqueles com quem estivemos em contato, ou exercido sobre eles qualquer nociva influência. Música que eleva. Assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, suavizavam pela música de cânticos sagrados a sua viagem, Deus ordena a seus filhos hoje que alegrem a sua vida peregrina. Poucos meios há mais eficientes para fixar a palavra na memória do que repeti-las em cânticos. E tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pensamentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. A música faz parte do culto de Deus nas cortes celestiais e devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. O cântico, como parte do culto religioso, é um ato de adoração tanto quanto a prece. O emprego de instrumentos de música não é absolutamente objetável. Eles eram usados nos serviços religiosos nos antigos tempos. Os adoradores louvavam a Deus com a harpa e o símbolo, e a música deve ter seu lugar em nossos cultos. Televisão e teatro. Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como costuma ser chamada, é ele justamente o viveiro da imoralidade. Os hábitos viciosos e as tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e aviltam a moral. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio. Não existe em nosso país influência mais poderosa para corromper a imaginação, destruir as impressões religiosas e enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e as sóbrias realidades da vida do que as diversões teatrais. O gosto por essas cenas aumenta em cada transigência, assim como o desejo com as bebidas intoxicantes se fortalece com seu uso. A bênção de Deus não deveria ser invocada sobre a hora passada no teatro ou na dança. Cristão algum desejaria encontrar a morte em tal lugar. Nenhum quereria ser encontrado aí quando Cristo viesse. Os únicos entretenimentos seguros são aqueles que não afugentam os pensamentos sérios e religiosos. Os únicos lugares seguros de ajuntamento são aqueles a que podemos levar conosco a Jesus. As necessidades de publicações. Devem ser editadas publicações escritas na linguagem mais clara e simples, explicando os assuntos de vital interesse e tornando conhecidas as coisas que sobrevirão ao mundo.
A primeira e a segunda mensagens angélicas foram transmitidas em 1843 e 1844 e estamos agora sob a proclamação da terceira, mas todas as três mensagens ainda devem ser proclamadas. Devemos transmitir essas mensagens ao mundo em publicações, em palestras, mostrando na sequência da história profética o que se passou e o que está para vir. A verdade deve ser dita sem hipocrisia, em folhas soltas e estas espalhadas como folhas de outono. Patriarcas e profetas, Daniel e o grande conflito são agora mais necessários do que nunca dantes. Deveriam circular amplamente porque as verdades a que dão ênfase abrirão muitos olhos cegos. Exaltar a palavra de Deus. Precisamos ir ao povo com a sólida palavra de Deus, e quando eles receberem essa palavra, o Espírito Santo poderá vir, mas ele vem sempre, como falei antes, por uma maneira que se recomenda ao discernimento das pessoas. O nosso falar, nosso canto e em todos os nossos cultos espirituais devemos revelar a calma e a dignidade e o piedoso temor que atua em todo verdadeiro Filho de Deus. É por meio da palavra, não de sentimentos ou de exaltação, que precisamos influenciar as pessoas a obedecer à verdade. Podemos permanecer em segurança sobre a plataforma da palavra de Deus. Caro amigo, estamos vivendo um tempo decisivo. Não é mais tempo de aparência nem de religiosidade superficial. O chamado de Deus para o seu povo remanescente é claro. Uma vida transformada, separada, viva e pronta para encontrar com Cristo. O remanescente não é apenas um grupo que guarda verdades, é um povo que reflete o caráter de Jesus em cada detalhe da vida. Isso envolve escolhas diárias. O que vemos, o que ouvimos, como falamos, como tratamos os outros e, principalmente, como nos relacionamos com Deus. Não pergunte se você conhece a verdade. Pergunte, a verdade mudou quem eu sou? Cristo está voltando, e não voltará por uma igreja acomodada, mas por um povo desperto que venceu o pecado pelo poder dele. O povo que ora de verdade, que estuda a palavra com fome, que abandona práticas que não agradam a Deus, mesmo que sejam difíceis de deixar. Entenda, não existe preparação para a volta de Cristo sem renúncia. O céu não é para os acomodados, é para os transformados. Hoje é um momento de decisão. Não amanhã, não quando for mais fácil. Hoje é o momento. Entregue tudo. Mude o que precisar ser mudado. Reorganize a sua vida espiritual. Busque a Deus como nunca antes, porque o remanescente não será reconhecido pelo que fala, mas pelo modo como vive. E então, quando Cristo aparecer nas nuvens, você não terá medo. Você olhará para o céu e dirá: este é o meu Deus, eu esperei nele. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Eventos Finais.